Fala galera, bem-vindos a mais uma Omelete TV. Estamos aqui hoje para falar sobre Cidade de Deus. O filme está aí completando 20 anos aí que estreou no dia 30 de agosto de 2002. Os velhos aqui que estavam vivos e já fazendo Omelete naquela época vão falar sobre isso, né, Récio? É isso aí, ó. É um dos filmes que tiveram dois textos, dois artigos no Omelete nessa época. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente publicou aí. Acho que eram duas críticas, né? Ou então era duas crítica... elogiosas. Duas elogiosas, exatamente. Nessa época a gente meio que quebrava o pau já. Eu lembro que quando estreou Inteligência Artificial era uma positiva, uma negativa. Velozes e Furiosos também. Velozes e Furiosos também. Nesse caso aí do Cidade de Deus, o Omelete já existia nessa época, como o Forlani falou, e a gente publicou dois textos aí tentando dar conta desse fenômeno que logo de cara foi um grande fenômeno, né? E aí no ano seguinte ele foi indicado a 4 Oscars. Então é um fenômeno que se tornou mundial imediatamente, assim. E é um dos grandes marcos do cinema da retomada também, da retomada brasileira, do cinema brasileiro. E, pô, 20 anos, cara, passa muito rápido. E não é só isso, a gente tem uma surpresa relacionando aí Cidade de Deus e CCXP, CDD e CCXP. O que será que tem a ver essas duas coisas? Fica aí que a gente vai contar tudo isso nesse vídeo. Hessel, você lembra onde que você assistiu Cidade de Deus? Ah, eu acho que foi numa sessão de imprensa, não lembro onde que eu assisti, cara. Eu lembro dessa época, eu lembro de algumas sessões, eu lembro que eu vi Kill Bill na Argentina, Sim. Porque era a puta expectativa pra ver Kill Bill. Cidade de Deus, cara, eu acho que foi numa sessão de imprensa, já tinha um burburinho em volta do filme, assim. O Fernando Meirelles tinha feito Domésticas antes, Sim. Era um cara de publicidade que tava indo pro cinema, né? Ele fez o filme junto com a Katia Lund, que trabalhou junto com a galera da comunidade lá de Cidade de Deus, fazendo preparação de elenco amador, e é um dos grandes marcos do filme, assim, né? Nessa época, eu acho que foi numa sessão de imprensa. Você viu onde? Eu assisti em Londres, cara. O filme já tinha estreado aqui, e daí eu tava morando lá em Londres, e era o Festival de Londres, o Festival de Cinema de Londres. Cara, foi uma sessão chapada de gente, cheia, consegui meu lugarzinho lá, e foi maravilhoso, porque, tipo, tinha o lance da saudade de casa, mas tinha também uma celebração ali, por ser uma coisa brasileira que tava realmente em alta, né? E eu lembro que eu trouxe, quando eu voltei, porque naquela época eu trabalhava num centro cultural lá de Londres, no cinema. E daí eu, digamos, raptei um pôster do Cidade de Deus que ficou em cartaz lá durante muito tempo. Eu assisti mais 2 vezes lá no centro cultural onde eu trabalhava. Eu assisti 3 vezes enquanto eu tava morando lá. E aquelas taglines, né, aquelas frases que aparecem falando sobre o filme, elogiando, né? Falava assim: se Amores Perros é o Pulp Fiction, Cidade de Deus é o Godfellas do cinema brasileiro. Eu achei aquilo, pesado. E, tipo, são duas comparações muito fortes que tem a ver, né? O Amores Perros é um filme mexicano que tinha histórias entrecortadas, né? Mas que se ligavam. E o Cidade de Deus que contava a história de toda uma época. E é realmente um filme de gangster. Se você pensar bem, o Cidade de Deus é isso, né? Ah, se você for pegar todo mundo que é influenciado por Scorsese, pô, você vai eliminar, tipo, metade do cinema feito desde os anos 90 e ao longo dos anos 2000, assim. Especialmente os filmes de máfia e os filmes de gangster do Scorsese, principalmente Os Bons Companheiros, que é a referência nesse caso aí, que, pô, você assistindo, você pega logo de cara, né? Os Bons Companheiros, você tem um narrador, que é o Ray Liotta, ele contando depois, uma coisa meio memórias póstumas, assim, contando como foi a jornada dele envolvido ali na criminalidade, e no caso do Cidade de Deus é a mesma coisa, né? Você tem o ponto de vista do repórter, que tá olhando de fora o que acontece ali na história do narcotráfico crescendo dentro da comunidade, como isso transforma a comunidade. Então é muito parecido nesse sentido, né? Você tem um ponto de vista de uma terceira pessoa ali, que tá olhando de fora, e aí é contado meio com flashback, meio romanceado e tal. Então, putz, além, tipo, de montagem é muito Scorsese também, fotografia é muito Scorsese. Então, logo de cara, as pessoas já compararam com Os Bons Companheiros. E nessa época também, tipo, você tem essa ascensão do Inárrito, com Amores Brutos, então também esse cinema feito no começo dos anos 2000, muito saturado, é um começo ali de uma fotografia digital, numa época que o digital ainda era muito incipiente, assim, né, você não tinha o digital como tem hoje. Então todo mundo jogava muito pra cima a saturação das cores e tal, então Cidade de Deus é muito saturado, Amores Perros muito saturado. Nessa época era um cinema, assim, que tava meio que encantado com as possibilidades do digital, e aí isso, pô, é latente no Cidade de Deus, né, você assiste hoje em dia e fala, nossa, tipo, é um filme com umas cores muito vivas, assim, né? Cara, eu tava reassistindo o filme ontem, à noite.
passou de umas 9h30, assim, geralmente eu durmo. Qualquer coisa que eu esteja assistindo. Eu consegui, cara, ficar o filme inteiro acordado e curtindo de novo, cara. Tipo, é um filme que ele continua ainda ecoando muito forte em mim, assim, eu gosto dele muito como cinema mesmo. Mas, olhando pra trás hoje, ele é um filme pesado, cara, pra caralho. É, assim, bem pesado. Uma coisa que, assim, na época, lógico, tipo, é chocante e tal, eu tinha que meio que esquecido, ficado com mais com uma memória boa de um filme que eu tinha gostado. Mas você vendo ontem, puta, as cenas de violência contra as crianças, por exemplo, né, porque é pesado pra cacete, né, muito forte, cara. Tem uma cena que mostra um grupo de moleques, tipo de, sei lá, no máximo 10, 11 anos, que estão cometendo pequenos furtos na comunidade, e eles estão atuando principalmente na área do Cenoura, que é o Matheus Nastergalli, e o Zé Pequeno fica puto. Falou, pô, você tem que cuidar desses moleques aí. Aqui na CDDD não pode ter criminalidade, tipo, não pode ter assalto, não pode ter nada errado aqui, tipo, só ele, né, que podia fazer. E ele vai tomar satisfação com os moleques e encurrala os moleques lá e acaba... É o teste de fogo naquele momento ali do filé com fritas. Cara, essa cena é muito pesado. E você imaginar que realmente, né, o trabalho, como eram todos não atores, era uma exposição daquelas crianças a uma barbaridade, né, realmente, de algo que estava muito próximo até, né, da vida deles, imagino, assim. Então, cara, eles viveram realmente, né, aquilo, cara. Eu acho que tem um lance aí também de, não exploração, né? Mas você mostra a violência e você envolve crianças nisso e tal. Tem um lance ali no cinema do Terceiro Mundo que, poxa, Cidade de Deus é um dos filmes brasileiros mais vistos no mundo inteiro, em vários países é o filme mais visto e tal. Eu acho que isso se deve, primeiro, à narrativa que é muito empolgante, essa coisa do gangsterismo que é muito popular, mas ao mesmo tempo é um lance, pô, tá, olha só que exótico. Né? Tipo, o cinema do exotismo. Você tem, sei lá, o Capernaum, que é um filme que eu acho que é libanês, se eu não me engano. Você tem esses filmes, assim, que eles fazem sucesso mundialmente porque é como se você estivesse lidando com uma realidade que não é a sua, né? E essa realidade do exótico, do violento, meio essa coisa da exploração, isso ressoa nas pessoas. E, pô, isso se espalha no mundo inteiro porque é como se não se dissesse respeito pra você, assim. É um lance do exótico que é o outro, é o alienígena, né? Então eu acho que o Cidade de Deus, ele meio que bate assim nas pessoas que são, tipo, sei lá, primeiro mundo, o gringo que gosta da coisa exótica. Então, essas cenas, eu acho que elas estão num pacote ali, né? Tipo, de um filme que é uma linguagem muito pop, ao mesmo tempo você tá lidando com uma violência que parece novidade e exótica para as pessoas. Então, tipo, é um grande combo ali de tão caricata que ela é, assim, exagerada, né? Não caricata, ela é exagerada, tipo, mostra coisas realmente, tipo, apontando a arma pra câmera, né? Tipo, é muito exagerado, é quase gráfico, cartunesco, quase cartunesco nisso, né? Como se fosse quadrinhos mesmo. E nessa época, rolou uma discussão aqui no Brasil muito forte, que é o tal da cosmética da pobreza, assim. Que a Ivana Bentes, que é uma estudiosa no Rio de Janeiro e tal, uma acadêmica, ela meio que fez uma releitura da estética da pobreza do cinema novo e falou, ó, aqui a gente está lidando com a cosmética da pobreza, que é a publicidade sequestrando essa linguagem do cinema e levando a publicidade pro cinema. Essa foi toda a questão que rolou lá no 2002, 2003. E é curioso porque a gente fez o veredito do Nope aqui, e a gente lembrou que naquela época do Cidade de Deus, para você ter as peles negras filmadas à noite de um jeito que imprima de verdade na imagem, passava gordura no rosto dos atores. E o Barry Jenkins, que é o diretor do Moonlight, ele não sabia disso, ele descobriu isso porque ele estava atrás também de uma maneira de você fotografar melhor rostos negros, porque, enfim, toda a linguagem do cinema ela foi pensada e desenvolvida tecnologicamente para rostos brancos, maquiagem, fotografia, saturação da imagem, tudo isso. E aí o Barry Jenkins ele falou, nossa, não sabia que no Cidade de Deus tinha isso. E ele começou a usar isso nos filmes dele. Ou seja, a gente tratou isso como uma coisa talvez até preconceituosa, mas o gringo tá olhando isso e falando, nossa, tipo, é uma solução bem inventiva. E ele começou a usar também. Então Cidade de Deus é influente nisso também. E falar em inventividade, uma das cenas que abre o longa também tem muita essa inventividade, que é a cena da galinha. Nossa, sim. Que um monte de gente falou, caramba, como que eles fizeram aquilo, né? E foi uma coisa simples, eles colocaram uma câmera, colaram ali com um cabo de vassoura e saíram correndo atrás da galinha, cara. Foi, tipo, entre aspas, simples assim, né? Imagina o tanto de duct tape que eles usaram ali pro negócio ficar seguro, mas enfim, né? É linguagem pop, né? Tipo, eu acho que o filme ele se espalha muito e ele realmente...
As pessoas conseguem se comunicar com o filme tão bem porque ele é muito popular, assim, muito pop. Ao mesmo tempo, eu acho que a influência do Cidade de Deus, especialmente no cinema brasileiro, que foi feito imediatamente depois, assim, são duas coisas. Primeiro, como você falou, trabalho com atores amadores, não profissionais, que a Katia Lund fez uma preparação de elenco maravilhosa. Ela já trabalhava com comunidades no Rio e tal, então ela tinha meio esse lugar de fala, assim, né? Ela estava ali junto com eles, trabalhando com eles, trabalhando e preparando atores muito jovens. E também esse lance do diálogo não roteirizado e naturalista, né? Muita coisa improvisada e muita coisa que você ouve, você fala, nossa, essa galera aqui realmente é de lá. Então, nega. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapá? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. São duas coisas que, pô, logo depois, os filmes que vieram nos anos depois, se o diálogo soava um pouquinho mais teatral, as pessoas, isso aqui tá muito roteirizado, porque eles estão na cabeça com uma ideia do elenco amador e do diálogo naturalista, assim. Isso meio que assombrou o cinema brasileiro por muitos anos. Os filmes que eram um pouco mais teatrais e não pareciam tão pop assim, aí a galera já meio que olhava, isso aqui bateu errado no ouvido, sabe? Eu acho que a grande influência da Cidade de Deus é meio isso, assim, de como você cria um certo profissionalismo a partir de você trabalhar muito bem na preparação do elenco e com essa coisa dos diálogos meio improvisados, assim. Você está falando bastante da Katia Lund, e tem também a figura da Fátima Toledo, né, que até é meio polêmica, porque é isso, ela usa técnicas extremas, né, para colocar os atores, assim, na realidade, realmente, que eles vão ter que enfrentar depois quando tiver com a câmera ligada, né. O próprio Seu Jorge, né, que tá no Cidade de Deus, foi o primeiro grande momento dele ali, como Mané Galinha, ele tava agora com Marighella. E o Mano Brown também falando, caramba, tipo, como é pesado aquilo, né? Ele saía do set, tipo, exaurido, né? E é outra figura também importante. E você tava falando do pop, Cidade de Deus, acho que é um dos primeiros filmes que eu lembro brasileiro que a galera saía, mano, vomitando a frase, tipo, né, o Dadinho é o caralho, meu nome é Pequeno, né? Tipo, tem várias coisas assim que realmente ficaram no linguajar popular, né? E depois, cara, o Tropa de Elite veio, também teve isso, né? E um paralelo entre os dois aqui é o Daniel Rezende, que montou o Cidade de Deus, era o primeiro trabalho dele, foi indicado ao Oscar, e depois o Padilha vem e chama ele pra fazer também o Tropa, e ele usa muito do Cidade de Deus no Tropa. Se você pensar, tipo, toda a narrativa em off, aquilo lá não existia, né, no Tropa original. E daí ele muda essa perspectiva, coloca o Nascimento como protagonista, e é uma coisa parecida com o Buscapé. Já falando de Oscar, né, do Dani, então a gente teve 4 indicações. Aliás, antes, né, o filme não foi indicado brasileiro para ir pro Oscar. Verdade, não em foi. 2002, né, no Oscar de 2003. Ele foi ser indicado ao Oscar só em 2004, como filme que tinha sido exibido em 2003. E ele ganhou ali 4 indicações. Fernando Meirelles por direção, Braulio Mantovani como roteiro, montagem do Dani Rezende. E provavelmente fotografia. Que era o César Charlone, que é um cara que passou a trabalhar em Hollywood muito depois disso. Ele faz um monte de filme americano e eu acho que é muito por conta, enfim, da fotografia de Cidade de Deus, que a gente comentou agora há pouco, essa coisa do Barry Jenkins e tal. É uma fotografia muito consistente e muito inovadora também. Então eu acho que isso gabaritou o Charlone para trabalhar bastante em Hollywood. E essa aí, é isso, né? As pessoas viram Cidade de Deus aqui no Brasil e falaram, nossa, parece que a gente aprendeu a fazer, porque a linguagem é muito hollywoodiana. Então, enfim, todo mundo que tá ali meio que pisou depois em Hollywood. Fernando Meirelles foi fazer filme em Hollywood. Ele não gosta de falar isso, porque ele trabalha mais em filmes independentes, né? Mas são filmes globais, né? Então, tipo, com um elenco americano e elenco internacional. Então é como se ele fosse subiu de fase ali, né? Ele foi jogar na Premier League. Mas é isso, essa galera que foi realmente... O Dani foi trabalhar com o Malik. É verdade, chegou a montar foi filme filmar do Malik, né? Então, todo mundo ali que estava meio que envolvido nisso foi promovido, por assim dizer, né? E Cidade de Deus, realmente. E nos filmes brasileiros... Alice também. É uma das principais atrizes brasileiras, um dos principais nomes, né, lá fora. E ela despontou também no Cidade de Deus. E aqui você vê os filmes, não só o Tropa de Elite, que aliás também tem preparação de elenco da Fátima Toledo, mas os filmes que vieram depois e tinham esse apelo popular, ou então tentava atingir um público mais amplo possível, assim, tipo, muito puxado de Cidade de Deus. Meu Nome Não é Johnny era isso também. Uma tentativa de você criar uns diálogos que são meio... grudentos mesmo, assim, né? Que todo mundo vai repetir na rua e tal. Então, pô, Cidade de Deus tem uma influência muito visível
sei lá, uns 15 anos de cinema brasileiro, assim. Cinema e série, né? Se você pensar até o Dom, agora, né, do Prime Video recente, também tem muito, tipo, mostra, né, um pouco desse pedaço aí do tráfico surgindo lá no Rio e se espalhando por lá, né? Tipo, tudo isso tá ligado, cara. Aliás, falando do José Padilha e do Tropa de Elite, eu acho que todo o cinema do Padilha existe por causa de Cidade de Deus. Ele não estava envolvido diretamente, mas enfim, ele conseguiu se fazer no cinema ali muito por conta desses temas e também dessa coisa mais popular, de cinema de gênero ali, com esses temas de gangsterismo e tal. E o primeiro filme do Padilha, que é o Ônibus 174, saiu no mesmo ano de 2002. 2002 foi um baita ano pro cinema brasileiro, porque você teve Edifício Master do Coutinho, um baita documentário. Você teve Madame Satã, que é o filme que revelou o Lázaro Ramos. Eu acho que ele já tinha feito o Apaió, mas enfim. Eu acho que é depois. Veio depois. Mas o Madame Satã é um grande filme dele. Talvez o Homem que Copiava. Não, o Homem que Copiava veio depois também. Veio depois É. também. É o primeiro dele. É o primeiro filme dele, é o primeiro filme do Karim Anu também, que é um dos grandes nomes aí do cinema brasileiro dessa também, geração, cara, 20 anos. Então 2002 foi um baita ano pro cinema brasileiro, não só pro Cidade de Deus, mas porque, enfim, tinha um contexto ali, né? Parecia que era um momento do cinema brasileiro explodir criativamente e também como indústria, né? E como você falou lá na abertura, é um ano super importante, porque a gente vinha da retomada, né? Tipo, começa com Carlota Joaquina, mas é isso, demora pra tracionar, né? Tipo, os filmes, se lá fora eles demoram 3 anos pra serem feitos, aqui, cara, são pelo menos 5, né? Que o filme, desde o começo, pelo menos mesmo, assim, naquele momento, então, você conseguia grana e tudo mais. O legal do CDD, assim, ele foi um filme, na época, eu lembro que ele era barato, ele custou, sei lá, 5, 6 milhões de reais pra ser feitos. Hoje você não consegue fazer nada. Inflação também. Sim. Mas era uma vontade também, né, da galera de fazer cinema aqui, que, tipo, muito pouca gente estava conseguindo fazer cinema aqui no Brasil. Então é super importante por tudo isso. E, cara, é isso, ele continua sendo importante até hoje, eu acho, assim, reassistindo, pensando, né, tudo isso que a gente tá falando aqui. Ele reverbera, ele ecoa até hoje em tudo que a gente vê aí do cinema acontecendo. Eu acho que mais do que vontade de fazer, assim, talvez seja um momento histórico ali em que o acesso à cultura e os mecanismos de incentivo à cultura estavam começando a funcionar de verdade, né? 2002 é o ano que o Lula foi eleito, o governo do Fernando Henrique já tinha realmente uma coisa voltada para a cultura, com a Lei Rouanet, então você começa a impulsionar a indústria nesse sentido. E aí, os anos que vieram depois são os anos do Brasil espalhado no mundo, né? Eu lembro que eu estava cobrindo o Festival do Rio, no Rio de Janeiro, em 2007, 2008, quando o Rio foi escolhido para ser a sede da Olimpíada. Então era um momento ali que, com Cidade de Deus e o mundo prestando atenção no Brasil, parecia que estava dando tudo certo e que todo mundo estava realmente de olho no Brasil, no Rio de Janeiro, enfim. Então eu acho que Cidade de Deus faz parte desse movimento, que é um grande movimento de otimismo e da gente conseguir realmente se posicionar como criador de cultura, né? E para as pessoas assistirem, consumirem no mundo todo e tal. É isso aí, cara. Puta, eu acho que a gente tem aí que celebrar mesmo Cidade de Deus. É um filme super importante e é por isso que nesse ano, na CCXP, a gente vai ter um painel especial sobre Cidade de Deus e a gente vai ter ali Fernando Meirelles, que vai ser o homenageado da CCXP desse ano, cara. Puta, que honra. A gente tenta já, muito tempo falando, Fernando, vamos lá, tal. Esse ano ele falou, não, beleza, tá lá, fechou a agenda dele, ele tá rodando lá na Europa, mas falou, não, dezembro estarei no Brasil e vai estar lá na CCXP. E você? Vai estar lá no Thunder com a gente? Vai estar lá na CCXP com a gente? Assistindo, acompanhando tudo isso? Espero que sim. Você vai estar lá, Hessa? Eu vou, com certeza. Talvez lá no Thunder, talvez lá no estúdio do Omelete, mas a gente vai estar lá para falar com o Meirelles também e, entregar o troféu para ele aí do homenageado desse ano. Galera, e vocês? Comentem aqui embaixo o que vocês acham de Cidade de Deus, onde vocês estavam quando vocês assistiram ao filme pela primeira vez. Vocês acham que continua relevante ou não? Comenta tudo aqui embaixo, não esquece também de dar o like e balançar o sininho aqui para você não perder nenhuma novidade. E é lógico, assinar o canal também. A gente se vê na próxima. Valeu! Valeu!